Por dentro da questão. Bom, gente, no Por Dentro da Questão hoje, nós vamos conversar com a Procuradora de Justiça dos Direitos da Mulher, Patrícia Hancock, que está chegando por aí, e com a Firmina Rodrigues, que é do Movimento Luta Popular. A Patrícia acabou de entrar, bom dia, boa tarde já, né, Patrícia? E com a Firmina Rodrigues, que é do Movimento Mulheres em Lutas, e integra e é parte da organização do 8M. Bom, vamos passar para a Patrícia e depois para a Firmina, para que se apresentem melhor. Já podem começar a responder sobre a perspectiva das duas. Hoje, gente, qual que é a atualidade dessa luta contra a violência às mulheres, em especial às mulheres trabalhadoras? Bom dia, eu começo? Pode começar, Patrícia. Então, em primeiro lugar, boa tarde a todas que estão aqui. Meu nome é Patrícia, eu não sou procuradora de justiça, eu sou promotora de justiça e eu atuo na 18ª Promotoria especializada no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Vale dizer, eu atuo, dedico 24 horas do meu dia ao enfrentamento à violência e não tem sido fácil. A minha expectativa é que o direito à proteção integral e o direito a uma vida livre de violência seja uma realidade na vida de todas as mulheres, e aí isso já precisa pensar, né, junto com as companheiras que estão aqui, o tamanho desse desafio e tudo que a gente precisa ainda construir para mudar uma realidade que é muito ruim. Eu não sei como, se a gente segue daqui, cada uma vai falando e construindo. Como é que a gente faz, Vanessa? Pode seguir para as outras e a gente vai construindo? Isso. Vamos passar para a Firmina se apresentar e depois a gente retorna com você. Firmina? Ei, gente, boa tarde. Meu nome é Firmínia, eu sou diretora do Sindirrede, faço parte do Movimento Mulheres em Luta, né? Faço parte da organização do 8M, que constrói o ato do 8 de março. Sou professora da rede e eu acho que essa conversa é importante, né, para a gente ter um panorama aí da violência contra a mulher em vários aspectos. Aí depois eu complemento a minha fala. Thalita, você quer fazer alguma questão? Não, eu queria dizer que da importância do que você já tinha dito, né, Vanessa, delas falarem um pouco da situação hoje de combate, de enfrentamento à violência contra as mulheres e as frentes de luta e também de combate a essa violência que a gente tem a percepção de que tem se acirrado, né, tem ficado cada vez maior, mas eu acho que isso também é um outro elemento para se dizer, né, quando se tem mais frentes de combate, de enfrentamento, parece que a violência fica maior, mas é porque o enfrentamento também está mais forte. Então eu passo para elas poderem falarem um pouco sobre esse contexto. Patrícia, só dar uma contextualizada nisso que a Thalita trouxe para nós, porque ao que tudo indica, tem tido de fato, quer dizer, os casos de violência contra a mulher nunca foram poucos, né? A gente nunca viveu uma situação de tranquilidade, mas há uma aparência, pelo menos no que tem sido reportado na imprensa, e parece que é verdade pelos dados oficiais, de aumento desses casos. Conversa conosco um pouquinho sobre isso. Eu acho que a gente precisa pensar o seguinte ponto, até pouquíssimo tempo atrás, a violência sofrida por mulheres e meninas desse país era jogada para debaixo do tapete, não é isso? A gente não tinha uma cultura de enxergar essa violência e de reagir a ela. Se a gente for pensar até 2006, que é o ano da edição da Lei Maria da Penha, a gente não tinha respostas para dar à violência sofrida por mulheres e meninas dentro de suas próprias casas. Em 2015, a partir do estudo da CPMI, que analisou a aplicação da Lei Maria da Penha no Brasil, houve o reconhecimento da necessidade da gente ter a figura do feminicídio
no Brasil. Então, em 2015, a gente passa a ter a qualificadora do feminicídio. E agora, em 2024, né, com o pacote antifeminicídio, a gente passa a ter uma figura autônoma do crime de feminicídio. Bom, se a gente for pensar em termos históricos, é muito pouco tempo, não é? Porque eu quero fazer a ligação seguinte, a gente não enxergava essa violência, ela era primeiro, os primeiros levantamentos que a gente tem sobre morte de mulheres vêm da saúde, não é isso? A gente pega os levantamentos da saúde e eu vou dizer que já há alguns anos a gente começa a analisar os números da segurança pública, vale dizer, os números das mulheres que fazem um boletim de ocorrência. Todas nós sabemos que parcela considerável de mulheres não faz o registro policial da violência que sofre. Então, assim, objetivamente, o aumento é real, porque os corpos estão lá para a gente enxergar, não é isso? As mulheres morreram, é a segurança pública quem diz, e isso a gente trabalha com os números daquelas mulheres que fazem o boletim de ocorrência, então não tem como dizer, as pessoas sempre perguntam, aumentou ou as pessoas têm mais consciência? Claro, as mulheres hoje têm mais consciência, mas o aumento é real e a gente tem que trabalhar com ele. E mais, a gente sabe, né, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública nos diz que quase 45% das mulheres que sofrem violência não faz o registro dessa violência. Então, se o número é elevado, Vanessa e meninas, ele ainda é muito maior. Esse é um ponto. E, assim, quais as respostas que a gente tem dado? Né? A gente tem melhorado, eu sou otimista, eu acho que a gente tem falado mais sobre isso, a gente tem cobrado mais políticas públicas, a gente tem trazido à tona, e a imprensa tem um papel muito importante de falar sobre essas violências todas, mas a gente ainda tem muitos desafios pela frente. Acho que esse é um ponto, né? Desafio de fortalecimento de política pública, de melhoria, né? Se eu olhar para o estado de Minas Gerais, eu vou falar para vocês que a gente tem muita coisa para avançar ainda, não é? Em todos os aspectos a gente tem que pensar, porque a ideia concebida pela Lei Maria da Penha é de respostas integrais. Então, eu pergunto para a Thalita, eu pergunto para a Firmínia, eu posso ser muito boa promotora, não é? Vamos pensar assim, olha, eu faço o processo, eu puno o agressor, mas isso só resolve? Não. Uma mulher, quando sofre violência, ela precisa da proteção integral. Então, se ela precisa mudar de casa, ela teria que ter o acesso ao auxílio aluguel, ela precisa de apoio para trocar os filhos da escola, ela precisa de recuperar a saúde física e emocional dela, e ela vai precisar de tratamento médico e psicológico. E isso ainda não é uma realidade presente como deveria ser. Então, os desafios estão postos aí, e eu quero ouvir as meninas para a gente seguir aí nesse debate. Pegando o gancho da sua fala, Patrícia, acho que é importante para trazer a Firmínia para a conversa, dizer assim, a gente percebe uma mudança de identificação do problema por parte das mulheres, né? A gente vê a mudança no 8M, né, nas marchas de 8 de março pelo país, vimos a mobilização contra o PL do estuprador, vimos a mobilização contra o alto índice de feminicídio no final do ano passado, novembro, né, em especial, gerou uma comoção nacional. Fala um pouco para a gente, Firmínia, dessas lutas e dos movimentos de mulheres organizadas, como que isso vem se construindo, né? Porque é como a promotora falou, do recorte histórico é um curto espaço de tempo, os marcos legais de proteção às mulheres. Gente, eu tenho também aí a percepção, né, de que os casos têm aumentado. Talvez porque tem aumentado, eles aparecem mais, inclusive, na mídia, né? E não só aumentado, tem se tornado cada vez piores, né? Mais bárbaros, vamos dizer assim. De mulheres têm uma importância grande, porque eles já existem antes da legalidade, né? Inclusive, a legalidade, a gente pode dizer que uma parte dela existe porque tem uma pressão social, né? Pelos movimentos para que aconteça. Tanto a Lei Maria da Penha, quanto a lei, quanto, né, a lei contra o feminicídio. E isso é importante, porque uma coisa é verdade, né, que se coloca.
o Estado, ele é negligente com as mulheres que sofrem violência, né? Ele não dá um apoio real de violência, né? Desde as tentativas de feminicídio, foram a perceber, né? Muitas vezes. E eu acho que o movimento, ele tem um papel tanto de conscientização, né, com a sociedade do que é o machismo, né, de que o machismo existe, né, de que não tem essa balela de que o machismo não existe mais, porque as mulheres estão em todos os lugares, né, mas que o machismo existe, ele é bárbaro, ele mata, né, ele paga menos as mulheres, ele coloca as mulheres ainda no local de cuidado, ele tem uma negligência do Estado, né, com resposta a várias, e de certa forma, vive de um processo tanto de pressão do Estado, mas também, como eu disse antes, da conscientização da população. Tem um processo mesmo, né, de sofrer machismo ou não, isso tem uma parte importante, mas principalmente que isso reverbera, né, isso na justiça, reverbera na construção de casas-abrigos, ou pelo menos deveria reverberar, né, que não necessariamente acontece. Minas Gerais é um estado com mais de 800 municípios e as delegacias de mulheres uma quantidade muito pequena, perto da necessidade. Né, as casas-abrigo, então, nem se falam, né? Belo Horizonte, que é uma cidade, né, uma capital de um estado, só tem uma delegacia de mulheres, né? Então, se você sofre violência, sei lá, na periferia, às vezes você não consegue chegar à delegacia. Acho que caiu, né? Ela teve um problema de conexão e ela caiu. Então, aproveitando, Patrícia, tem uma coisa que tem sido muito questionada hoje pelas mulheres, que é a questão: consegue-se a medida protetiva, mas isso não é o suficiente para impedir que o agressor, né, chegue às vítimas. E em muitos casos a gente sabe que isso pode ocasionar uma fatalidade e na morte dessas vítimas. Esse é um ponto que a gente tem muito que refletir, e eu tenho pensado nesses últimos tempos. Todos os levantamentos que a gente faz sobre as mulheres que morreram, porque Firmínia voltou, todos os levantamentos que a gente faz das mulheres que morreram, a gente analisa a média de mulheres que tinham medidas protetivas e morreram é 20%. Então, eu vou dizer para vocês que 80% das mulheres que morrem nunca tinham feito um registro de ocorrência. Mas a gente tem visto, né, inclusive há 2 semanas em São Paulo, a reportagem mostrou 3 mulheres que tinham medidas e morreram. Isso tem, e outro dia também eu vi que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, fez um levantamento e que no último ano o crime de descumprimento de medida protetiva aumentou mais de 300%. E aí, Carol, eu linko com o que a Firmínia estava falando. A gente é uma sociedade machista? Sim. Nós somos, objetivamente falando. Eu tenho percebido nessa lida diária, né, como eu disse para vocês, eu atuo na promotoria de Belo Horizonte, então passa por mim e por demais colegas que trabalham aqui, todos os episódios de violência doméstica que acontecem na capital, e muitas das vezes eu tenho percebido que quando uma mulher, a ideia que a gente tem é o seguinte: bom, uma mulher acessa o sistema de proteção via delegacia de mulheres e pede a medida protetiva. A medida protetiva concedida pelo juiz, ela é informada ao autor da violência. Qual é a expectativa que nós temos? Que essa ordem seja cumprida. E a gente tem observado nos últimos tempos um desrespeito maior. E aí, qual é o desafio que a gente tem? E aí é muito bom a gente falar disso aqui. É dizer para todas as mulheres em situação de violência que elas têm que estar em contato com a rede e têm que nos informar rapidamente sobre esse descumprimento, para que eu possa, então, para que esse sistema de justiça, que tem muito que aperfeiçoar ainda,
tem que dar respostas integrais. Quais seriam essas respostas, Carol? Quais são as do meu dia a dia? Vai dar advertência, vai dar monitoração eletrônica e vai dar prisão. Se o homem não entende que ele tem que respeitar a vida da mulher, ele tem que respeitar a ordem judicial, a gente tem que tomar uma medida mais grave. Mas está posto aí o desafio de integração da medida com a rede para que as respostas sejam céleres e adequadas.